E quando a gente fala de progressão de treino, progredir os exercícios é apenas uma maneira de levar esse seu cliente do nível iniciante ao nível avançado. Então, o personal entender de que maneira você pode progredir o treino daquele cliente e avançar no nível de condicionamento físico que ele tem, fará com que você alcance de maneira mais rápida os resultados que ele tanto sonha, deixando você muito mais perto do faturamento de R$10.000 por mês com os seus serviços de personal. Então, a gente tem 5 maneiras de progredir o treino daquele cliente, que não são só o exercício. O exercício é uma delas. Então, vamos conhecer as outras. E a maneira 1 está ligada à divisão de treino daquele seu cliente. Ou seja, no início, aquele indivíduo começa fazendo um treino único, especialmente se ele é um cliente iniciante, ou seja, ele só tem aquele treininho único, o treino A. E à medida que aquele cliente vai ficando condicionado, ele sai de um treino A e começa a fazer um treino parcelado, treino A e B. Por quê? Porque agora há maior necessidade de contemplar aqueles grupamentos musculares que estavam no grupo A com mais exercícios. E além disso, acrescentar também mais exercícios que, por exemplo, não estavam no treino A, porque senão aquele treino poderia ficar muito longo. E além do treino A, ele pode evoluir para o treino AB e ABC, ou seja, você pega aquele treino que ele já vinha dividido, que ele já vinha fazendo mais exercícios e divide em mais um, concentrando mais exercícios por grupamento. E além disso, ele também pode fazer o treino A, B, C, D, A, B, C, D, E e A, B, C, D, E, F, especialmente para alunos mais avançados, esses 3 tipos de divisão de treino. Por quê? Porque agora realmente ele vai ter um dia específico para um determinado grupamento muscular, onde ele vai realizar uma quantidade muito maior de exercícios que ele vinha fazendo no treino ABC, no AB e no treino único. Então, manipular a divisão de treino é uma das maneiras de você progredir o treino daquele cliente. E a maneira número 2 é a gente mexer no volume de treino daquele cliente. E a gente tem algumas maneiras de mexer no volume de treino daquele indivíduo. E a primeira delas é aumentar a frequência semanal. De que maneira, Jorge? Se aquele indivíduo vinha fazendo, por exemplo, um treino único 2 vezes na semana, eu posso falar com ele, olha, agora você vai pegar esse treino único e vai realizar 3 vezes na semana. Ou seja, ele tem uma sessão a mais por semana, 4 sessões a mais por mês. Ele progrediu o volume dentro da frequência semanal. Outro exemplo, se ele vinha fazendo um treino A e B 2 vezes na semana, o A 2 vezes na semana, o B, ou seja, treinando 4 vezes na semana, se eu sinto que ele já pode progredir em termos de volume de treino ligado à frequência semanal, eu peço para que ele faça o treino A 3 vezes na semana e o treino B também 3 vezes na semana, totalizando 6 sessões semanais. Então, eu progredi o volume dele mexendo na frequência semanal, ou seja, eu aumentei as vezes que aquele cliente vai na academia treinar. Outro exemplo de aumento de volume do cliente que faz a musculação é aumentar o número de repetições. Se é um cliente iniciante, a gente começa com menos repetições, justamente para quê?
um movimento inadequado ou uma fadiga precoce não comprometa a execução e a técnica dos movimentos. Então, ele pode começar o primeiro bloquinho de treinos com 8 repetições, progredir para 10 repetições e progredir para 12 repetições. Por exemplo, a cada semana, se for uma periodização ondulatória semanal, ou então a cada mês, se for uma periodização em bloco. Mas importante é que ele também está progredindo o número de repetições. E para quem treina, sabe que existe uma grande diferença de fazer 8 repetições com uma determinada carga e fazer também 12 repetições com uma determinada carga. Ou seja, se ele começasse fazendo 6 repetições e depois mudasse para 12, ele teria dobrado o volume de repetições dele, deixando ele cada vez mais condicionado e também sendo uma forma de progressão de treino ligada a volume. Outro ponto também do aumento de volume é o aumento do número de exercícios. De que maneira ele trabalha o aumento do volume mexendo nos exercícios? Por exemplo, no treino A, ele estava fazendo lá um exercício para peitoral, um para quadríceps. Então, eu vi a necessidade de aumentar a divisão do treino dele. Ele fazia um treino parcelado A e B, por exemplo. Então, agora ele já faz 2 para peitoral e 2 para quadríceps. Se mais na frente ele vem se condicionando e começa a fazer um treino A, B e C, ele pode fazer 4 para peitoral, 4 para quadríceps, por exemplo. Então, eu posso mexer na progressão de treino, aumentando o número de exercícios, que também aumenta o volume de treino dele. E para finalizar, mais um ponto seria o aumento do número de séries daquele indivíduo na sessão de treinamento. Por exemplo, se for um cara iniciante, ele pode começar fazendo uma série de cada exercício, progredir para 2, depois com o tempo, que é o mais tradicional, mudar para 3. E à medida que ele vai ficando condicionado, por exemplo, indo para os treinos ABC, ABCD, ABCDE, ele pode fazer 4 séries para cada exercício. Então, ele também pode progredir o volume, aumentando o número de séries. E um outro ponto também é quando a gente fala de aumento de intensidade. Dessa maneira, você pode também progredir o treino daquele seu cliente. E de que maneira, aumentando a intensidade, você progride o treino daquele cliente? A primeira, aumentando a sobrecarga de treino. Ou seja, se lá na cadeira extensora, por exemplo, ele vinha fazendo com 20 quilos e ele se condicionou, você pode aumentar para 30 quilos, para 40 quilos. Então, você progrediu o treino daquele cliente, aumentando a sobrecarga que ele utiliza para fazer aquele determinado exercício. Ou então, você pode aumentar a intensidade no sentido do esforço. E de que maneira a gente consegue aumentar o esforço daquele indivíduo na execução do treino? Reduzindo o tempo de intervalo. O intervalo entre séries. De que maneira? Se ele vinha fazendo lá 1 minuto e meio, porque ele era iniciante, você julgou que para que ele se recupere de um leg press, por exemplo, 1 minuto e meio seria o tempo ideal, ele pode progredir, reduzindo esse intervalo para 60 segundos. Então, ele não aumenta a carga, mas ele aumenta o esforço, porque ele tem menos tempo para se recuperar até a execução da próxima série. Ou seja, mais uma vez, isso aumenta consideravelmente a intensidade do treino pelo esforço. Então, se eu quiser fazer uma progressão ligada à intensidade, ela pode estar ligada à intensidade de carga, aumento do peso que aquele indivíduo faz por exercício, ou então intensidade do esforço, que é a redução do tempo de intervalo, aumentando muito a percepção de esforço, a percepção de fadiga daquele determinado exercício. E o ponto 4, quando a gente fala de progressão de treino, é inclusão e intensificação de métodos de treino.
Se é um indivíduo que quando ele vinha fazendo um treino mais simples, um treino A, ele não vinha fazendo métodos, só de você colocar o método B7, por exemplo, ou também o popular conjugado, você já progrediu o treino daquele cliente. Por quê? Porque agora ele faz 2 exercícios sem intervalo ou com intervalo mínimo, aumentando também consideravelmente a percepção de esforço, né? A intensidade de esforço. E quando você fala não só em inclusão, mas como progressão de métodos, por exemplo, se ele vinha fazendo um biset e eu quiser progredir dentro desse método, eu posso realizar um triset, que agora já são 3 exercícios seguidos, ao invés de 2, para o mesmo agrupamento ou para agrupamentos distintos. E outro exemplo é aquele cliente que trabalhava numa quantidade de 10 repetições, por exemplo, 3 séries de 10, e agora eu acrescento no treino dele um drop set, que é retirar uma placa, por exemplo, e ele continua realizando contrações, ou seja, ele faz 10 repetições, tira uma placa e realiza mais 6, por exemplo. Isso é a inclusão de mais um método de treino. Por quê? Porque ele não vinha fazendo aquilo. Então você está progredindo o treino daquele seu cliente. Uma intensificação desse método, seguindo essa linha do drop set, é o strip set. Que, por exemplo, o cara fez 10 repetições, ele tirou uma placa, fez mais 6, aí o que ele vai fazer? Vai retirar mais uma plaquinha, por exemplo, e fazer mais 6 a 8 repetições. Então, o strip set são 2 reduções, o drop set era uma redução. Então, eu estou progredindo, intensificando o treino daquele indivíduo. E a quinta e última maneira de progredir o treino daquele cliente é com a progressão de exercícios, que é o tema desse vídeo, mais uma vez, que você vai levar aquele indivíduo dos exercícios mais simples aos mais complexos. E é isso que a gente vai abordar na continuação desse vídeo. Vamos falar agora como progredir os exercícios de modo que você intensifique o treino daquele cliente e entregue para ele o melhor resultado dentro daquele objetivo que ele tanto quer.